Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Bibliatalk. É um prazer imenso ter você aqui conosco nessa oportunidade. Se essa é a sua primeira vez aqui no nosso canal, eu gostaria de te pedir para que você se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino para receber as notificações todas as vezes que nós soltarmos um vídeo novo aqui no nosso canal. Não se esqueça de compartilhar o link desse vídeo com seus amigos para que todos nós possamos crescer no nosso conhecimento da Palavra de Deus. Hoje nós estamos estudando a lição do segundo trimestre de 2021 da revista de adultos da editora CPAD. E nessa feita nós estamos estudando essa revista muito importante para o nosso tempo, que traz por título Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista dessa lição é o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Hoje nós estamos estudando a lição de número 2, que traz por título O Propósito dos Dons Espirituais. Se você perdeu algum dos vídeos anteriores, eu gostaria que você clicasse aqui no card. Lá você vai encontrar todos os vídeos dessa série que nós estamos estudando. E para ministrar essa aula de hoje, eu gostaria que você recebesse nosso querido amigo, o pastor Elias. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para estarmos juntos, para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E a lição de hoje é a lição de número 2, que tem por título O Propósito dos Dons Espirituais. Então, nós vamos estar estudando nessa ocasião quais são os propósitos dos dons espirituais. O texto áureo diz: Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. A leitura bíblica em classe está registrada em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 8 a 11, capítulo 13, verso 1 e 2. O texto diz assim: Porque a um, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Então, aqui temos os dois textos que compõem a leitura bíblica em classe. E nós vemos aqui, como foi especificado, os dons. Nós vemos que cada dom especificamente tem um propósito no corpo de Cristo. Mas o principal é o amor, que é o que Paulo coloca em último lugar. Você pode ter toda a fé, pode ter fé o suficiente para fazer transportar montes, como ensina Jesus: se tiveres fé, você dirá a este monte, arranca-te daqui e lança-te no mar. Mas se você não tiver amor, de nada isso terá proveito. Então, isso Paulo quer dizer que o trabalho de Deus ele tem que ser feito com amor e compaixão. E quando nós fazemos assim, os dons se tornam mais operativos em nossa vida. Porque ele não vai servir de ostentação, de orgulho próprio, de achar que somos mais crente, que somos mais santos, mais espirituais. Por quê? Porque a gente vai estar num contexto em que você está no mesmo barco. Então ali tem que ser todos por um e um por todos. Então, se eu sei mais um pouco, eu tenho que ajudar aquele que sabe menos. Então, é nesse sentido que o apóstolo Paulo nos leva quando ele fala dos dons da capacitação
E depois ele conclui com o amor, que se você tiver todos esses dons e tiver toda a fé, mas se você não tiver amor, isso não vai surtir nenhum efeito, tá certo? A palavra-chave é propósito, aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade e intuito. Então, nesta lição, vamos estar estudando o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedido por Deus à sua igreja. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo, conforme registra 1 Timóteo 3:15. Então, complementando o que nós já falamos, o propósito dos dons é a unificação da igreja, é nos unir, é nos fortalecer, para que nós possamos vencer o mundo, vencer o mal, vencer o pecado. E juntos e unidos, nós jamais seremos vencidos. Eis aí um slogan daqueles que trabalham em sindicatos, que unidos jamais seremos vencidos. A igreja de Jesus unida, o diabo não pode contra ela. O diabo vai passar bem longe dela. Por que é que o inimigo hoje tem adentrado a tantas igrejas? Porque no meio dessa igreja há desunião, no meio dessa igreja há contenda, no meio dessa igreja há dissensão, no meio dessa igreja habita a inveja, habita o orgulho, habita a glutonaria, enfim, uma série de coisas que têm acontecido e por conta disso o inimigo tem encontrado espaço e terreno fértil para poder agir e a enganar muitos irmãos. E infelizmente muitos irmãos estão sendo enganados porque a igreja, através dos seus líderes, deixou de pregar o evangelho genuíno, deixou de ensinar a igreja no caminho que ela deve andar, porque cresceram demais e se tornaram semideuses, os mais importantes, aqueles que deveriam servir, estão sendo servidos hoje. Então, que Deus nos guarde e tenha misericórdia de nós, que esse espírito do mal não venha tomar conta das nossas vidas. O primeiro ponto fala sobre os dons, não são para elitizar o crente. A igreja em Corinto localizava-se numa cidade comercial e próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idólatrico. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo, conforme está registrado em Atos, capítulo 18, verso 1-18. Por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, foi que o apóstolo dos gentios tratou em sua primeira epístola dirigida àquela igreja sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito, chegando a afirmar daquela igreja que nenhum dom lhe faltava, conforme está registrado em 1 Coríntios 1:7. Então nós vemos aqui que essa igreja, ela chegou no auge, ela chegou no ápice da manifestação dos dons espirituais. E Paulo, ele quando chega ali, quando ele passa a conhecer aquela igreja, ele escreve essa epístola e ele diz para aquela igreja e para os estudantes dessa carta que a igreja de Corinto, era uma igreja que estava de parabéns, porque nenhum dom faltava àquela igreja. Mas lá na frente nós vamos ver as consequências de uma igreja que possui todos os dons, mas não se enquadra com aquilo que Deus exige de cada cristão. Paulo, no primeiro momento, afirma que aquela igreja possuía todos os dons, que ali não faltava nenhum dom, Mas aquela igreja que possuía muitos dons, nada mais era do que uma igreja carnal. Era uma igreja que estava descompromissada com a edificação do corpo de Cristo. Então vamos ver aqui, os dons do Espírito concedidos por Deus à igreja de Corinto tinha por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho.
a proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Todavia, além de aquela igreja não usar corretamente os dons que recebera do Pai, tinha em seu meio divisões, invejas, imoralidade sexual e etc. Como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Por isso Paulo a chama de carnal e imatura. Com este relato, aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade. Uma igreja onde predomina a inveja, contenda e dissensões, nem de longe pode ser chamada de espiritual e sim de carnal. Então, nos dias atuais, nós diríamos que essa igreja não teria a manifestação dos dons espirituais no meio dela. Tá? Por quê? Porque a palavra de Deus ela é incisiva quando diz que o Espírito Santo não habita em templo sujo. O Espírito Santo jamais ficará numa igreja aonde a carnalidade, a imoralidade permanece. Se ali tiver, como na oração da intercessão de Abraão a Deus pelo seu sobrinho Ló, tiver ali um justo, 3 justos, 5 justos, o Espírito Santo vai trabalhar para que tudo aquilo que está acontecendo seja desvendado. Não existe nada em oculto que não seja revelado. Tá certo? Então o que nós vemos aqui? Uma igreja que está vivendo numa situação como essa, as pessoas que são sérias, as pessoas que realmente possuem, os dons espirituais não ficam. Eles vão sair, assim como o Espírito Santo sai. A carnalidade vai imperar. Uma igreja que é dominada pela inveja, pela dissensão, pela perseguição, pela imoralidade sexual e por tantas coisas, o Senhor não habita no meio dessa igreja. E se o Senhor aparecer nessa igreja é para trazer o chicote, é para trazer o juízo, é para trazer a punição sobre aqueles que estão desviando a igreja do bom caminho. Então aí nós vemos a questão da profecia, da exortação, do tratamento de Deus com aqueles que estão fora da realidade espiritual. Então nós vemos aqui, dom não é sinal de superioridade espiritual. Então aquelas pessoas, eles estavam, como vimos na lição anterior, que muita gente ali estava valorizando alguns dons em detrimento a outros. E aqui nós estamos vendo que o dom não é sinal de superioridade espiritual. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com dons da parte de Deus são por isso mais espirituais que os outros. Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus. Por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossas consciências e convencer-nos de uma vez por todas de que os dons não são garantia de espiritualidade genuína. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então nós vemos aqui que muita gente pensa que receber um dom espiritual faz dessa pessoa um crente mais espiritual, um crente especial, um mais santo, mais separado. E muitas das vezes os irmãos mais humildes começam até a bater continência para esse irmão. Começa a reverenciar essa pessoa. E a pessoa que recebe essa reverência se incha, tem o seu ego massageado, aí ele se sente o tal. Tá vendo, meus irmãos? É isso aí. Isso aqui não é para qualquer um. Isso aqui é para quem tem uma ligação direta com o trono da graça. Ô irmão, pelo amor de Deus, não é assim que a banda toca, meu querido. Os dons estão a toda a igreja, estão disponíveis a todo o corpo de Cristo. Mas o que você precisa fazer como líder é ensinar a igreja a buscar os dons. E não só ensinar, mas você precisa, junto com a igreja,
buscar esses dons, o renovo espiritual para a sua vida também, né? De repente você é batizado com o Espírito Santo e há quantos anos você não fala em línguas? Você não recebe uma renovação espiritual na sua vida? Será que não está na hora de você começar a buscar junto com a igreja que o Senhor confiou a ti? Por essas dádivas que o Senhor tem concedido à igreja? Eu acredito que esse é o momento. Então, nós vemos aqui a conclusão do que disse Jesus em Mateus 7, que naquele dia as pessoas descompromissadas, né, da responsabilidade que tem com a igreja e com a busca dos dons espirituais, eles vão se apresentar diante do Senhor dizendo: Senhor, mas no teu nome, em teu nome eu expulsei demônios, eu fiz muitas maravilhas. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Mas por que isso acontece, irmão? Por que uma pessoa que se diz crente tem essa autoridade de poder expelir demônio e curar os enfermos? Será que ele está fazendo isso no próprio nome dele? Não. Ele está fazendo no nome do Senhor Jesus. E o nome do Senhor Jesus tem poder. O irmão está entendendo? O nome de Jesus tem poder. O que foi que os discípulos disseram quando voltaram daquela missão que o Senhor tinha designado? Eles disseram: mestre, em teu nome, os demônios fugiam, as doenças saíam das pessoas. Então, é o que acontece hoje na realidade. Não existe um compromisso com o Evangelho, não existe um compromisso com o Espírito Santo, mas ele possui um nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. E ele consegue fazer essas maravilhas, mas naquele dia vai ser rejeitado pelo mestre, porque o mestre vai dizer que não os conhece. E eles acharam que durante toda a vida, se enaltecendo, se achando autossuficiente, sendo aplaudido pelos homens. O Senhor até fala na oração daquele fariseu do publicano, que aquele que orava de pé nas esquinas para que fosse visto em voz alta, ele recebeu a sua recompensa ali mesmo. Então, quando você faz um trabalho para ser ovacionado pelas pessoas, você está fazendo para si mesmo. Deus não está nesse negócio. Você tem que desaparecer, você tem que diminuir, como disse o apóstolo João, aliás, o João Batista, né? Quando disseram: mestre, aquele que tu batizou aqui, está pregando em tal lugar ali, e olha, tem muita gente acompanhando ele. Qual foi a resposta de João? João disse: importa que ele cresça e que eu diminua. É isso, irmão. Quando você diminui, o Senhor Jesus cresce em tua vida e a glória de Deus se manifesta. É isso que o Senhor espera de mim e espera de você. Os dons do Espírito Santo são concedidos pela graça divina e eles não devem ser usados para elitizar o crente, tá? O segundo tópico diz: edificando a si mesmo. Aí Paulo diz que quem fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. O apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular a Deus através do falar em línguas, concedida pelo Espírito, com o objetivo de edificarem a si mesmos. Isto não significa que o apóstolo dos gentios proibiu falar em línguas publicamente, mas ao fazê-lo de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus. Falar ou orar em línguas proveniente do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa. Então, Paulo não estava aqui proibindo falar em línguas. E aí nós vamos ver o conselho de Paulo quando ele diz que quando nós estivermos reunidos, coletivamente no templo, e ali o Espírito Santo se manifestar e todos começarem a falar línguas, ele dá ali uma ilustração, ele dá uma sugestão de que no máximo 3 falem em línguas e que haja intérprete, tá? E que haja intérprete. No dia de Pentecoste, por exemplo, todos foram cheios do Espírito Santo e todos começaram a falar em outras línguas, a tal ponto que as pessoas que estavam em Jerusalém começaram a chegar ali para perto daquele cenáculo e começaram a observar sem entender o que estava acontecendo,
e os mais adiantados já começaram a dizer que eles estavam embriagados, aquilo era coisa de quem tinha passado a noite na bebedeira e etc e tal, né? E, inclusive, eu já tenho presenciado alguns comentaristas dizendo que aquela situação foi tão assim vexatória que as pessoas rolavam pelo chão e caíam e desmaiavam, coisa que eu considero antibíblico, porque o texto ali está muito bem explícito quando ele diz que estavam todos assentados, 120 irmãos, e de repente ouviu-se como um vento veemente que veio sobre eles, e línguas repartidas como fogo pousou sobre cada um deles, e eles começaram a falar em outras línguas. Eu acredito que foi em voz alta, ao ponto de chamar a atenção de todos que estavam passando, que estavam ali naquelas redondezas. Mas o fato de alguém afirmar que eles caíram, que eles estavam como bêbado e etc., como aquelas pessoas disseram, até porque Pedro rebate isso quando ele começa o seu discurso, eu não acredito em hipótese alguma, e a Bíblia não me dá nenhuma margem de entendimento acerca de que aqueles homens estavam como embriagados. Tá certo? Então, eu quero deixar pontuado isso aqui, porque muita gente está ensinando por aí, dizendo que eles realmente estavam embriagados. Mas nós vemos a contestação de Pedro quando disse, nós não estamos embriagados sendo 9 horas da manhã. Ninguém passou a noite em farra, não. Mas o que aconteceu foi isso, e aí começa a explicar o que estava acontecendo, e ali prega com ousadia, na autoridade do Espírito Santo, porque a partir dali eles começam a receber a capacitação do Espírito Santo, e nós vemos que o resultado foi de quase 3.000 almas aceitando o Senhor Jesus como Salvador naquele dia. Tá certo? Então, voltando aqui o texto, Paulo ele ensina que nós devemos orar em línguas. Nós precisamos continuar falando em línguas, porque quem fala em línguas ou ora em línguas está edificando a si mesmo. E quando na igreja, na reunião coletiva, se o Senhor tomar alguém em línguas, que no máximo 3 fale e que haja intérprete. E se não houver intérprete, fale só consigo mesmo, ou seja, você não precisa falar em línguas em voz alta, atrapalhando o andamento do culto. Você pode falar em voz baixa. Você pode falar em língua em voz baixa. Assim como a gente costuma dizer, irmãos, vamos orar em espírito. O que é orar em espírito? É uma oração silenciosa. E você não atrapalha o andamento do culto. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Segundo, os crentes de Corinto falavam em língua e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Por isso, o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. Em lugar de buscarmos prosperidade material, como se pudéssemos barganhar com Deus usando dinheiro em troca de bênção, busquemos dons espirituais. Agindo assim, edificaremos a nós mesmos e também aos outros. Então aqui, uma lição para nós cristãos da atualidade. Tem muita gente sendo iludida e sendo levada a fazer promessa, assim como os idólatras fazem. Fazendo promessa para o santo tal, e sobe a escadaria lá do Juazeiro do Norte de joelho com uma pedra na cabeça para pagar a promessa, e assim sucessivamente. E algumas igrejas evangélicas têm assumido essa postura, levando as pessoas a sacrificar muitas vezes o que não tem, em busca de algo que muitas vezes Deus não quer aquilo para a vida dele. Por quê? Porque Deus, nós não podemos barganhar com Deus. Olha, eu vou dar isso para o Senhor e o Senhor me dá isso aqui. Não é assim que funciona. Está fora de contexto bíblico isso aí. Então, ao invés de levarmos a igreja por um sincretismo religioso, por um fanatismo desenfreado, levemos esta igreja a buscar o Senhor enquanto se pode achar, a buscar os dons espirituais para que ela cresça e se fortaleça
e cresça também no conhecimento de Deus e da sua palavra e possa assim frutificar na terra, porque essa é a função da igreja. Deus não está preocupado com a riqueza, Deus não está preocupado com as coisas deste mundo, Deus está preocupado com a riqueza muito maior, que é a alma do homem. Não existe bem material neste planeta que possa comprar ou pagar por uma alma. A alma é a joia mais preciosa que existe nesse planeta. E Deus usa a igreja para garimpar estas joias para o reino dos céus. Então, irmão, aqui está a resposta. Vamos levar a igreja a se aproximar do Senhor, trazendo um estudo sistemático da palavra de Deus, ensinando a ela acerca dos dons espirituais e como obter. Esse é o verdadeiro papel que um líder de igreja deve assumir diante de Deus e diante da comunidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Terceiro ponto, os dons na igreja. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, 12 e 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Conforme diz Thomas Over, parafraseando Paulo em Efésios 4,16, os membros do corpo, cada qual com sua própria função concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todos. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossa vida. Então nós vemos aqui Paulo mais uma vez falando sobre a questão do amor. Não adianta, e ele mesmo diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos, né, e fosse possuidor de todos os dons, de modo que transportasse montanhas para o meio dos mares, mas se eu não tiver amor, de nada isso vai adiantar. Então o amor, meus irmãos, é o maior dom que o crente precisa ter, porque com o amor em evidência, os dons, as capacitações que o Espírito tem para a nossa vida, eles vão trabalhar e funcionar de uma maneira que agrada a Deus. E nós não vamos pensar em nós. Nós não vamos achar que somos os mais importantes. Não vamos achar que somos os mais crentes, o mais santo, o mais intocável e etc e tal. Mas nós vamos estar, né, no mesmo nível dos demais irmãos, sentindo a necessidade um do outro e ajudando e cooperando naquilo que for necessário, para que aquele irmão esteja bem, assim como eu estou. Haverá uma preocupação com o irmão. Amém? Hoje em dia o que nós temos visto é a falta de amor. As pessoas são individualistas demais. Tem pessoas que terminam a reunião, nem cumprimentar o outro cumprimenta. Vira as costas e sai, vai-se embora. Não quer comunicação com ninguém, né? Ele está fechado ali na sua redoma e ali ele permanece. Vai para a reunião do culto por um hábito. Procura sentar muitas vezes no último banco. É o último que chega e é o primeiro que sai. A igreja precisa desse contato humano. A igreja precisa dessa coletividade. Precisa estar juntas. Precisam estar unidos. Precisam estar reunidos e unidos para que o amor de Deus seja derramado. Precisamos sentir as necessidades dos outros. Procurar saber a necessidade do próximo. Ver o que podemos fazer para ajudá-lo. A igreja, ela é uma irmandade. A igreja, ela é uma família. A igreja, ela tem que participar da fraternidade. A fraternidade é sermos fraternal uns com os outros. Não medir as pessoas pelo grau de pobreza ou pelo grau de riqueza, de poder aquisitivo. Diante de Deus não existe rico e nem pobre. Diante de Deus existe homens e mulheres salvos pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus.
Ele usou a figura do dispenseiro, que antigamente era o homem que administrava a despensa e tinha total confiança do patrão. O dispenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que não estragasse e os distribuía para a alimentação da família. Desta forma, o dispenseiro da obra do Senhor deve alimentar a família de Deus. Eles precisam ter um cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover a alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Então nós vemos aqui que Deus, através do apóstolo Paulo, através do apóstolo Pedro, usa o exemplo do dispenseiro, que era um mordomo, era o responsável pela manutenção da casa. Então ele comprava todos os alimentos, ele guardava aqueles alimentos, ele conservava aqueles alimentos e distribuía dia a dia a porção que cada um precisava, a porção que a família precisava. E aí, trazendo isso no sentido espiritual, Pedro está dizendo que nós somos dispenseiros do Senhor. E como dispenseiro, precisamos buscar o mantimento espiritual para a igreja, para que a igreja seja alimentada, para que a igreja seja fortificada. Então, nós precisamos usar dos dons que o Senhor tem nos concedido, para sermos úteis para esta finalidade na igreja do Senhor. Ensinar a igreja, conduzir a igreja por um caminho reto, trazendo alimentação sadia, para que a igreja cresça, para que ela se desenvolva espiritualmente e possa estar preparada para o encontro com a vinda de Jesus. Quando os dons espirituais são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. A igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir: proclamar o evangelho em um mundo hostil, as verdades de Cristo e descrente de Deus. Diante desta tão sublime tarefa, a igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz de sua missão na terra. Como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a igreja, todo o corpo de Cristo, para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Somos chamados a servir a igreja do Senhor e não a utilizar os dons de Deus para nós mesmos. Então, concluindo, nós encontramos aqui mais uma vez a advertência do apóstolo Paulo, quando ele, através do comentarista, nos chama a atenção de que nós devemos usar os dons espirituais, única e exclusivamente para a edificação da igreja, e nunca como algo pessoal, particular, para proveito nosso, de maneira nenhuma. Então, o irmão, a irmã que é batizado com o Espírito Santo, e há muito tempo você não fala em línguas, busque o Senhor, peça para o Senhor Jesus confirmar o batismo com o Espírito Santo, busque do Senhor esse renovo espiritual e comece a buscar os melhores dons, ou busque o Espírito Santo para estar com você e que ele possa te usar de uma maneira gloriosa para o desenvolvimento da igreja na terra, porque uma das funções, como vimos aqui, primordial da igreja na terra é a proclamação do evangelho. E para proclamar o evangelho, nós precisamos estar munidos desse arsenal ou destas ferramentas que é concedida pelo Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Portanto, meu querido, chegamos ao final de mais uma aula. Espero em Deus que ela sirva de grande proveito para você, que Deus te use na ministração dessa aula, que o nome do Senhor seja glorificado e, querendo Deus, estaremos de volta numa próxima oportunidade, em nome de Jesus.
Muito obrigado, Pastor Elias, por mais uma aula maravilhosa. Eu tenho certeza que essa aula tocou profundamente no seu coração. Essas aulas desse segundo trimestre da editora CPAD têm tocado poderosamente todas as nossas vidas. Eu tenho certeza que tem feito a diferença aí na sua casa, no seu lar também. Se tem feito a diferença, eu gostaria que você clicasse agora no like desse vídeo, deixasse um comentário pra gente dizendo o que você tem achado desses vídeos, dessa série que nós estamos fazendo aqui no nosso canal. Então, para continuar nessa sua jornada, eu gostaria de te indicar algum dos vídeos que está aparecendo aqui na playlist, que está aparecendo aqui, para que você possa continuar nessa sua jornada de conhecer a Deus a cada dia. Eu vejo você no próximo vídeo.